Olá! Neste vídeo nós vamos aprender como fazer a configuração do PC Simo para ele trabalhar em conjunto com o CAD Simo. Aqui nós temos uma simulação do sistema de automação que vimos no vídeo anterior, onde temos uma esteira e um pistão separador de peças que trabalha a partir de dois sensores. Para entendermos o funcionamento, vamos voltar ao CAD Simo. Aqui no CAD Simo temos o circuito que montamos no último vídeo, onde temos o circuito de força para alimentação do motor e também do CLP, o circuito de comando que alimenta o CLP e alimenta as entradas do CLP e suas saídas. Também temos o diagrama ladder que iremos implementar, o diagrama pneumático que aciona o pistão e também uma tabela de conversão que faz a ligação entre o CAD Simo e o PC Simo. Para entender o vínculo entre esses dois softwares, vamos fazer a simulação desde o começo. Inicialmente, alimentamos o disjuntor do motor, alimentamos o disjuntor que alimenta a fonte que converte tensão alternada para contínua e alimentamos o disjuntor que aciona o CLP. A partir disso, temos um botão que liga na cor verde e um botão que desliga na cor vermelha. Então, quando pressionamos o botão verde, a contatora muda de estado e o motor é indicado seu funcionamento através de uma lâmpada. Além disso, a esteira entra em funcionamento. Aqui temos então dois elementos que lançam caixas continuamente, sendo caixas de tamanho pequeno e caixas de tamanho grande. E temos dois sensores posicionados, onde o sensor S2 indicará peças pequenas e o sensor S1 indicará peças grandes. Também temos um pistão que separa as peças e temos um elemento que recolhe as peças que forem separadas. Então, inicialmente o nosso sistema já está funcionando. Vamos começar a alimentar com peças. Primeiramente, vamos alimentar com peças pequenas. Verificamos que só o sensor 2 identifica e o pistão não é acionado. Posteriormente, incluímos peças do tipo grande. Então, verificamos que os dois sensores indicam o tamanho da peça e o pistão separa a peça colocando-a dentro da caixa. Então, vamos à montagem desse circuito. Então, aqui temos o circuito que montamos no vídeo anterior. Como podemos ver, temos um circuito de força, temos um circuito de comando que aciona o CLP, que conecta os elementos de sensoriamento nas suas entradas, conecta as bobinas nas suas saídas. Também temos o diagrama ladder e o diagrama pneumático do pistão. Para fazer o vínculo com o PC Simo, precisamos incluir uma tabela que faz vínculo entre as variáveis do CAD Simo com as variáveis do PC Simo, de modo similar à tabela que tínhamos para a montagem do nosso circuito. Para incluir essa tabela, vamos em Entradas e Saídas e selecionamos o elemento que faz a troca de entradas com o PC Simo, representada pela letra I maiúscula, e posicionamos em algum lugar da nossa tela. Nesta tabela de entradas, colocaremos os elementos que vincularemos com o PC Simo. Os elementos I serão manipulados a partir do PC Simo. Então, aqui no CAD Simo, elas serão tratadas como entradas. Por isso que o nome delas se refere a I, cujos elementos têm o nome de I0.0, I0.1, I0.2 até o I0.7. As entradas I devem receber o nome dos elementos que queremos controlar a partir do PC Simo. Vamos iniciar os nomes a partir do I0.0. O primeiro elemento que daremos o nome será o disjuntor QD1, que é o disjuntor que alimenta a nossa fonte que converte corrente alternada para contínua. O elemento QD2 será o disjuntor que alimenta o CLP. O elemento conectado na entrada I0.2 será o disjuntor do motor, cujo nome é QM1. Além desses elementos, também usaremos as botoeiras, como sendo controladas no PC Simo, e também os elementos de sensoriamento. Então, na entrada I0.3, colocaremos o botão B0, na entrada I0.4, o botão B1, na entrada I0.5, o sensor 1, e na entrada I0.6, o sensor 2. Então, quando formos nos referir a estes elementos dentro do PC Simo, temos que lembrar as posições que foram conectadas cada elemento. A segunda tabela que iremos incluir será a tabela de elementos de saída, ou seja, são os elementos que são controlados dentro do CAD Simo e são manipulados no PC Simo. Então,
Incluímos uma tabela em qualquer posição da área de trabalho e os elementos que irão ser controlados a partir dos circuitos lógicos e elétricos dentro do CAD-CIMO serão o nosso motor e a nossa válvula solenoide. Os elementos de saída terão o nome Q0.0, Q0.1 até o Q0.7, podendo utilizar-se 8 elementos de saída de vínculo com o PC-CIMO. Para nomear os elementos de saída, podemos utilizar as saídas do CLP. Na primeira saída temos o contator KM1, que controla o motor 1, e temos a válvula solenoide 1, que controla o pistão. Então, na primeira saída, vamos nomear como KM1, referente ao motor 1. E na segunda saída, VS1, referente ao pistão. Então, as definições de vínculo entre o CAD-CIMO e o PC-CIMO estão prontas. Podemos ir trabalhar agora no PC-CIMO com as montagens. Para a montagem, inicialmente vamos precisar dos elementos que não são encontrados no PC-CIMO, como por exemplo desenhos de disjuntores, contatores e outros elementos que podemos querer incluir. Então, vamos selecionar algumas imagens na internet para podermos fazer alterações de modo que possamos usar no nosso programa. Então, para fazer o link com o PC-CIMO, eu vou escolher algumas figuras aqui de contatores e disjuntores para nós podermos alterar as imagens e trabalhar dentro do software. Então, eu vou procurar uma figura frontal de um contator, de um disjuntor monofásico e de um trifásico. Eu selecionei aqui essa foto para o contator, essa foto para o disjuntor monofásico e essa para o disjuntor trifásico. Então, para salvar a imagem no computador, clica com o botão direito, salvar a imagem como, seleciona onde quer salvar, coloca o nome para a imagem e clica em salvar. Então, aqui eu tenho as 3 imagens que eu vou trabalhar. Então, vou alterar elas para que elas fiquem adequadas dentro do software. Então, clicar com o botão direito, abrir com o Paint. Seguro o Ctrl, mexo no scroll do mouse para poder redimensionar a imagem. Eu vou selecionar a parte que eu quero e vou clicar em cortar a imagem. Então, esse vai ficar o tamanho que nós vamos trabalhar a imagem. Agora eu vou fazer uma alteração para poder identificar quando a contatora está desligada e quando ela está ligada. O primeiro caso que nós vamos considerar é quando ela está desligada. Para isso, nós vamos pegar e fazer um retângulo, pode ser nessa região aqui. Nessa região, nós vamos então preencher com uma cor sólida e nós vamos pintar na cor verde. Então, pintando na cor verde, indica que a contatora está apta para funcionar, ou seja, ela está desligada. Então, vamos agora salvar, clicar em salvar como. O formato precisa ser o formato bitmap. E eu vou dar o nome de contator desligado. E salvar. Agora eu vou alterar novamente para poder identificar quando a contatora está ligada. Então, para isso, eu vou pintar o retângulo que nós fizemos de vermelho. Então, quando ela estiver vermelha, está ligada. Quando estiver verde, está desligada. Então, vou salvar como também, formato bitmap. E essa figura vai ser contator ligado. Então, essa daqui nós finalizamos. Nosso terceiro elemento é o disjuntor monofásico. Então, clicamos com o botão direito, abrimos com o Paint, segura o Ctrl e diminui o zoom. E verificamos que essa posição indica que ele está ligado. Então, vamos só clicar nessa posição e criar um retângulo. Vamos preencher numa cor sólida e vamos pintar de vermelho, pois ele está ligado. Então, vamos em salvar como. O formato precisa ser bitmap. E vamos dizer que ele está ligado. A segunda posição é a posição desligada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar o nosso botão. Vamos clicar em girar 180 graus. Ele dá a impressão que está desligado. E vamos pintar o nosso retângulo, então, na cor verde, para indicar que está desligado. Então, vamos em salvar como. Formato bitmap e o nome que nós vamos dar é desligado. E salvamos. O terceiro elemento é o disjuntor trifásico. Então, abrimos ele com o Paint.
Vamos em selecionar a área que nós queremos, é todo o dispositivo. Clicamos em cortar. Aqui nós verificamos que esse disjuntor está na posição desligado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos também fazer um retângulo com uma marcação aqui em cima. Vamos preencher uma cor sólida. A cor que nós vamos preencher é o verde, para indicar que ele está desligado. E agora nós podemos salvar. Então, salvamos como disjuntor trifásico desligado. E o formato tem que ser o formato bitmap. Então, podemos salvar. Agora podemos então alterar esse dispositivo. Vamos pintar o retângulo agora de vermelho e também vamos inverter a posição da tecla. Então selecionamos e clicamos em girar 180 graus. Então agora ele dá a impressão que está ligado. Então vamos salvar como disjuntor ligado. Então veja que agora nós temos duas imagens para o disjuntor trifásico, duas imagens para o contator e duas imagens para o disjuntor monofásico. Então elas se alternam entre si. Agora que já obtivemos imagens para os elementos que não possuem representação no PCSIMUL, podemos começar nossa montagem. Então, primeiramente, vamos incluir os elementos do diagrama de força do nosso circuito, sendo o disjuntor QM1, disjuntor QD1 e disjuntor QD2. Para incluir as imagens que alteramos, vamos em Desenho e vamos incluir duas imagens. Uma imagem representará quando o elemento estiver inativo, ou seja, desligado, e outra para quando o elemento estiver ativo, ou seja, ligado. Lembrando novamente, os formatos da imagem precisam estar em .bmp. Então, o primeiro elemento que vamos incluir será o disjuntor QD1. Então, vamos clicar no elemento inativo e vamos selecionar o disjuntor monofásico. O elemento inativo é quando o disjuntor está desligado. E o elemento ativo é quando o disjuntor está ligado. O nome que podemos dar pode ser o mesmo nome que criamos dentro do CAD/CIM. Aqui temos que fazer o vínculo com a tabela que criamos dentro do CAD/CIM. Como vimos, a conexão que fizemos dentro do CAD/CIM estava com o disjuntor QD1 ligado à entrada I0.0. Então, dentro do PCSIMUL, temos que colocar este disjuntor também conectado na entrada I00. Para fixar o elemento na tela, precisamos apenas clicar em algum lugar. Veja que ele não veio com as dimensões corretas, então podemos selecioná-lo e readequar o tamanho de acordo com o que queremos. Podemos testar para ver se o disjuntor está operando adequadamente em conjunto com o CAD/CIM. Para isso, vamos dividir a tela. E vamos realizar o processo de simulação. Então, inicialmente, colocamos o CAD/CIM para simular e no PCSIMUL clicamos na figura do computador que faz o link entre os dois softwares. E, posteriormente, clicamos em Início, que fará a simulação. Então veja que ao clicarmos em cima do disjuntor, ele liga e desliga. Se clicarmos e soltarmos a tecla, ele vai retornar à posição anterior. Se quisermos que ele fique travado, podemos clicar em cima e arrastar para o lado e soltar a tecla. Note que aqui no CAD/CIM o disjuntor está ligando a fonte de alimentação. Se clicarmos novamente, ele irá desligar a fonte de alimentação. Então, vamos parar a simulação. Vamos parar a simulação no CAD/CIM também. E para voltarmos a alterar o PCSIMUL, temos que clicar no símbolo do lápis, que é o método de edição. Para não nos perdermos com o nome dos componentes, vamos colocar um texto para identificá-lo. Então, o nome será QD1. Assim fica mais fácil a nossa representação. O segundo elemento da tabela é o elemento QD2. Então vamos em Desenho, elemento QD2, conectado à entrada I01, e vamos pegar o desenho do disjuntor desligado. O elemento ativo será o desenho do disjuntor ligado.
Vamos posicionar ele em um local da tela, redimensionar, e vamos dar o nome de QD2. O terceiro elemento é o disjuntor motor QM1. Então vamos em desenho, disjuntor QM1, ele é a entrada I02, o elemento inativo é a imagem do disjuntor motor desligado. O elemento ativo é a imagem do disjuntor motor ligado. Vamos posicionar, redimensionar e dar o nome de QM1. Novamente, vamos testar para ver se os vínculos estão corretos. Então, ligamos a simulação no CAD-Simo, acionamos o vínculo e ligamos a simulação no PC-Simo. Então, primeiro vamos começar com o disjuntor motor. Clicamos em cima dele e arrastamos e verificamos que ele aciona o elemento no PC-Simo. Clicamos novamente e ele desliga. O mesmo deve ocorrer com os disjuntores QD1 e QD2. Os próximos dois elementos de entrada são as botoeiras B0, que está na entrada I03, e a botoeira B1, que está na entrada I04. Então, vamos incluir um botão do tipo pulsador, cujo nome será B0. E ele está conectado à entrada I03. Como é um botão de desliga, vamos escolher a cor vermelha. E ele será do tipo redondo. Vamos redimensioná-lo e daremos o nome de B0. Também pegaremos outro elemento pulsador, que está conectado na entrada I04, cujo nome é B1. O elemento B1 é um elemento de acionamento, então usaremos a cor verde, e será um elemento redondo. Vamos redimensioná-lo e dar o nome de B1. O próximo elemento da tabela é o sensor 1, que está conectado na entrada I05. Este sensor se refere ao sensor de peças grandes, conforme o nosso diagrama apresenta. Então, para incluir um sensor, vamos em sensor de proximidade. Ele estará conectado na entrada 5 e seu nome será S1. Ele será um sensor do tipo contato aberto, ou seja, ele só fecha o contato quando detectar a peça. O gráfico será o gráfico tipo detector 2, que tem uma representação visual melhor. No tipo do sensor, podemos usar o indutivo, se for peças metálicas, capacitivo, se for não metálicas, e ultrassônico para qualquer tipo de peça. Por isso, selecionaremos ultrassônico. A distância de detecção deixaremos em 10 e veremos posteriormente se é necessário fazer alterações. Também temos que definir qual lado que o sensor detectará a peça, se será à sua direita, esquerda, acima ou abaixo. Vamos incluir um sensor com sensoriamento à direita para entender o que acontece. Então, quando posicionamos na tela, veja que o sensor está detectando peças à sua direita. Se clicarmos em cima dele e colocarmos abaixo, ele irá detectar peças abaixo de si. Então, redimensionamos e vamos posicionar em algum lugar. Após as alterações, vamos nomeá-lo como sensor 1. E vamos colocar um texto para visualizar. O próximo elemento é o sensor 2, que está conectado na entrada I06. Ele é o sensor que detecta peças pequenas. Então vamos novamente em sensor de proximidade. Ele está conectado na entrada I06. Será um contato aberto. O gráfico será o tipo 2. Será do tipo ultrassônico, com distância 10. E será detectado na parte de baixo. O nome será S2. Vamos posicioná-lo e redimensioná-lo. E vamos colocar um nome para identificação, S2. Como vemos, todos os nossos elementos de entrada do CAD-Simo estão prontos. Agora precisamos colocar os elementos de saída, que são
o nosso motor, controlado pela contatora KM1, e o nosso pistão, controlado pela válvula solenoide 1. O primeiro elemento será o motor. Nesse caso, vamos incluir uma esteira que já possui motor. A esteira pode operar para dois lados. Se nós quisermos para a direita, vamos ter que selecionar o elemento que será conectado para fazer este controle, e se quisermos deslocá-la para a esquerda, teremos que também colocar outro elemento para fazer o controle para a esquerda. Nesse caso, a nossa esteira apenas gira para a direita, então, para a esquerda, iremos desselecionar. O motor da esteira está conectado na saída Q00. Então, na seleção, deixaremos como Q00. Podemos determinar a velocidade da esteira. Podemos escolher o tipo da visualização, que pegaremos a mais atualizada. E podemos dizer se ela é horizontal ou inclinada. As demais configurações deixaremos como está. Então, posicionamos e redimensionamos o tamanho da esteira. Antes de avançarmos, vamos primeiramente salvar o nosso programa. Então vamos em Arquivo, Salvar como, selecionamos a pasta e vamos dar um nome. E ao final do nome temos que botar a extensão .sim. Novamente, para nos certificarmos que o programa está funcionando, vamos fazer mais um teste. Então fazemos o vínculo entre os dois programas, iniciamos a simulação no CAD-Simo e iniciamos a simulação no PC-Simo. Ao pressionar o disjuntor QM1, ele é acionado no CAD-Simo. Acionando o QD1, ele também é acionado no CAD-Simo. E acionando o QD2, ele também é acionado. Verifique que no CAD-Simo, o nosso CLP está acionado. Então veja o que ocorre com as entradas do CLP ao pressionarmos o botão B1 e B0. Então pressionando B0, I1 mudará de estado. Pressionando B1, I2 mudará de estado. Ao pressionarmos o botão, a contatora KM1 é acionada. Quando soltamos o botão, a contatora é desacionada. Por que isso está ocorrendo? Porque estamos utilizando um motor do tipo pulsador. Então, ao pressionarmos, ele identifica o funcionamento. Ao soltarmos, ele desliga o contato. Algumas mudanças precisam ser feitas no código do CAD-Simo para que ele funcione adequadamente. Primeiro, vamos modificar o tipo dos nossos botões B1 e B0. Eles estão do tipo botões com retenção. Vamos mudá-los para botões com retorno por mola, ou seja, do tipo botoeiras. Então vamos apagá-los. Vamos em Botões e vamos selecionar o primeiro tipo de botão, ou seja, um botão do tipo aberto, que é com retorno por mola. E vamos posicioná-lo dentro do nosso programa, tanto na entrada de B0 quanto na entrada de B1. Então teremos o primeiro como sendo B0 e o segundo como sendo B1. Com relação ao diagrama ladder, também precisamos fazer algumas alterações. No nosso programa, não temos nenhum método de manter a bobina Q1 acionada. Para isso, utilizaremos a função de autorretenção para manter Q1 acionado. Para realizarmos a função autorretenção, precisamos botar um contato aberto de Q1 em paralelo com o I2. Para isso, vamos em Blocos Ladder, pegamos um contato aberto, posicionamos em paralelo com o I2 e vamos nomeá-lo como sendo Q1. Vamos pegar um cabo positivo e vamos fazer as conexões. Lembre que as conexões precisam ser feitas apenas nos fios, não podemos conectar diretamente aos elementos. Vamos testar novamente as entradas para ver se volta a funcionar. Então, iniciamos a simulação no CAD-Simo, fazemos o vínculo com o PC-Simo e iniciamos a simulação. Então, primeiramente, ligamos o disjuntor, ligamos QD1, ligamos QD2 e o nosso CLP inicia o funcionamento. Após isso, pressionamos B1. Ao pressionar B1, I2 aciona, liga Q1, que faz o selo e deixa o motor em autorretenção. Com isso, a bobina KM1 é acionada pela saída Q1 do CLP, o que manda o motor acionar. No PC-Simo, agora a esteira está em funcionamento. Ao pressionarmos B0,
cortamos o caminho da alimentação da bobina K1 e com isso eliminamos o selo, o que desliga a nossa contatora KM1 e com isso o nosso motor sai de operação. Vamos parar a simulação dos dois programas e vamos continuar com a edição no PC-Sim. Esses testes que vamos fazendo ao longo da montagem do circuito servem para evitar falhas. Então, é recomendado que, à medida que se inclui novos elementos, sempre se faça um teste para ver se aquele elemento está com vínculos corretos e se a montagem está operando da maneira como esperamos. O último elemento que falta ser incluído é a saída do pistão, que é controlado pela válvula solenoide 1 conectada à saída Q01. Então aqui na nossa programação teremos que colocar um pistão conectado à saída Q01. Os elementos pneumáticos encontram-se nesta posição. Vamos pegar um atuador de duplo efeito. Os pistões têm basicamente dois tipos de atuação. Função biestável, ou seja, ele pode ser controlado tanto para o avanço quanto para o retorno, ou monoestável, que podemos controlar apenas seu avanço e o retorno será por mola. Temos o primeiro caso, que é um elemento com retorno por mola. Como devemos lembrar, a função que controla o pistão é a saída Q01. E a função que contrai o pistão tem que ser um nome diferente, mesmo que não vamos utilizá-lo. A velocidade de operação pode ser ampliada ou reduzida de acordo com a necessidade. Também existem captadores magnéticos que definem a posição do pistão, seja em avanço, no centro ou em recuo. Nós não vamos utilizar essas funções no momento. O tipo gráfico, eu vou utilizar o gráfico 1, que é o mais simples e ocupa menos capacidade de processamento do computador. O estado inicial será o estado contraído e eu vou fazer com que ele acione para a parte de cima, empurrando peças para cima. Vou posicioná-lo e definir o tamanho do pistão. E posicioná-lo próximo à minha esteira. Também vou incluir um elemento que retira as peças da simulação. Esse elemento é o topo de objetos. Ele pode ser horizontal ou inclinado. Eu vou escolher uma posição horizontal e quando a peça chegar nessa posição eu quero que ela seja destruída, ou seja, eu quero que ela suma da simulação. E vou posicioná-la na posição que eu quero. Então, quando o pistão empurrar a peça para essa posição, a peça desaparece da simulação, como se estivesse caindo dentro de uma caixa de separação. Por fim, falta incluir os objetos que serão separados. Então vamos em Objetos e podemos escolher vários tipos. Eu vou escolher o tipo caixa. A inclusão dos objetos pode ser de forma automática ou manual. Quando o objeto estiver ativado, nós podemos usar uma saída do CAD-Simon para controlar a inclusão de peças no nosso sistema. Nesse caso, eu vou fazer a inclusão de forma manual, então vou desativar essa opção. Podemos controlar também a frequência com que as peças são inclusas, ou mais rapidamente ou de forma mais lenta. E eu vou escolher a saída como sendo uma saída abaixo, então a peça irá cair em cima da esteira. Ao desenhar o tamanho da peça, este será o tamanho que será incluso. Então esta peça será de tamanho grande. Também vou incluir um objeto de tamanho pequeno. Então ele será incluso de forma manual, será do tipo caixa e a saída será na parte de baixo. Então será uma peça do tipo pequeno. Então aqui temos finalizada a nossa montagem. Vamos testar para ver o que acontece. Então inicialmente fazemos o vínculo entre os dois softwares, ligamos a simulação no CAD-Simo e no PC-Simo. Vamos acionar o disjuntor do motor, o disjuntor 1 e o disjuntor 2. Veja que o CLP foi acionado. Agora vamos partir a esteira. A contatora foi acionada e com isso o motor também foi acionado. Agora vamos começar a incluir peças. Então clicamos no objeto pequeno e uma peça pequena é incluída. Veja que nenhum dos sensores detectou essa peça, então sua posição está inadequada. Vamos parar a simulação, vamos editar e vamos baixar um pouco os dois sensores. Verifique que na nova posição apenas o sensor 2 deve identificar a peça pequena. Então vamos novamente fazer o vínculo e simular. Então, ligamos e colocamos em funcionamento. Vamos incluir novamente uma peça pequena. Veja que o sensor 2 identificou a peça, mas o pistão não foi acionado porque a peça é apenas do tipo pequeno. Vamos incluir uma peça grande.
Na peça grande, os dois sensores identificam a peça e o pistão foi acionado. No entanto, o pistão acionou de forma muito rápida. Então vamos parar e editar novamente. Então vamos clicar em cima do pistão e vamos diminuir a velocidade de expansão e a velocidade de contração para ver se ele funciona melhor. Então novamente fazemos o vínculo, colocamos a simulação nos dois softwares e vamos ligar os disjuntores. Também vamos acionar a esteira e vamos incluir uma peça grande. Os dois sensores identificaram a peça grande e o pistão ainda continua operando de forma muito rápida. Então vamos editar e diminuir ainda mais a velocidade de operação. Novamente fazemos o vínculo, simulamos nos dois softwares, ligamos os disjuntores e acionamos a esteira. Vamos colocar uma peça grande. E agora ele consegue separar a peça adequadamente. Para melhorar a operação, vamos trazer o pistão um pouco mais próximo dos sensores. E também traremos o elemento que separa as peças. Vamos simular novamente e ver o que acontece. Vamos incluir uma peça grande. E veja que o pistão agora opera adequadamente. Vamos incluir uma peça pequena. Veja que apenas o sensor 2 identificou a peça e o pistão não foi acionado. Acompanhe o que ocorre agora no diagrama ladder. Vamos colocar uma peça grande. Quando os dois sensores identificarem, os dois contatos são fechados e a saída do pistão é acionada. Então o pistão avança e separa a peça. Então vamos parar a simulação e vamos voltar ao modo de edição. Então a montagem básica está pronta. É possível melhorar ainda a operação controlando a velocidade da esteira, controlando a velocidade de operação de avanço e recuo do pistão e controlando também a distância de detecção das peças dos sensores. Essas características terão que ser aperfeiçoadas para cada projeto. Para finalizar, podemos deixar a montagem um pouco mais próxima da realidade. Para isso, vamos incluir também uma contatora e fazer ligações elétricas para o circuito ficar mais visual. Então, primeiramente, vamos reposicionar os elementos, selecionando todos e arrastando para o centro, e vamos incluir um contator no nosso circuito. Então, vamos em Desenho, vamos incluir um elemento, e o elemento será um contator. Primeiramente, será o elemento desligado. E na sequência, o elemento ativo será o contator ligado. O contator se refere à mesma entrada que controla o motor. Se voltarmos para o CAD-Simul, o motor está conectado na saída Q00. Então o contator pode ser acionado juntamente com o motor apenas para visualizar o seu funcionamento. Então voltamos ao PC-Simul e dizemos que a saída será a saída Q00, que operará juntamente com o motor da esteira. E o nome será contator KM1. Vamos posicioná-lo logo abaixo do disjuntor. E para tornar mais visual ainda, vamos colocar um elemento do tipo lâmpada. As lâmpadas de visualização e sinalização estão aqui no elemento LED. Então vamos selecioná-lo. Vamos deixar na saída Q00, que é a mesma do motor. Será um elemento redondo. O nome será sinalização. E vamos selecionar uma cor do tipo vermelha, para indicar que o motor está acionado. Vamos posicioná-la aqui embaixo. E ela irá operar como se fosse o nosso motor. Então não haverá ligações elétricas, ela só mudará o estado para indicar que o motor está ligado ou não. Além disso, vamos incluir as ligações elétricas. Então vamos pegar uma linha e vamos fazer os barramentos trifásicos. Então a fase R, a fase S e a fase T. Essas conexões não terão vínculo prático para o programa, apenas para visualizarmos como estão sendo feitas as ligações em relação ao CAD-Simul. Então vamos fazer uma ligação do primeiro terminal à fase R,
do segundo em relação à fase S e do terceiro em relação à fase T. Na saída do disjuntor, vamos fazer uma ligação em relação ao contator para os 3 terminais. E na saída do contator, vamos fazer uma conexão em relação ao que seria o nosso motor, que aqui ficará representado visualmente como uma lâmpada. Ainda incluiremos os elementos que são controlados pelos disjuntores. Então, incluiremos um retângulo para representar a nossa fonte que converte corrente alternada em corrente contínua. E daremos o nome de fonte CACC. Na saída do segundo disjuntor, a alimentação vai para o CLP. Então, colocaremos um outro retângulo e daremos o nome de CLP. Além disso, faremos as ligações elétricas. Então, pegaremos um cabo da saída do primeiro disjuntor e conectaremos na fase R. Na saída dele, entrará na fonte. Na saída da fonte, entrará para o segundo disjuntor. E do disjuntor, irá para o CLP. Também daremos nomes às fases. Então, será fase R, fase S e fase T. Agora sim, nossa montagem está completa. Vamos salvar e vamos testar. Então, primeiro fazemos a conexão entre os dois softwares, ligamos a simulação no CAD-Simo e ligamos a simulação no PC-Simo. Primeiramente, acionamos o disjuntor do motor. Veja que ele mudou de estado aqui no CAD-Simo. Acionamos o disjuntor QD1, que também mudou de estado, e o disjuntor QD2, que também mudou de estado e acionou o CLP. Agora vamos testar o comando. Quando o botão 1 é pressionado, verifique que B1 muda de estado e aciona a saída Q1. A saída Q1 aciona a bobina da contatora, que também aciona o motor. Através da tabela de comunicação entre os dois softwares, a contatora muda de estado, liga o motor e liga a esteira que está funcionando. Vamos colocar uma peça pequena. A peça pequena é identificada apenas pelo sensor 2. Verifique que ele muda de estado aqui no CAD-Simo. Vamos colocar uma outra peça pequena e cuidar no CAD-Simo que está ocorrendo. Veja que o sensor I4 foi identificado como nível alto. Vamos colocar agora uma peça de tamanho grande. Verifique que os dois sensores identificam a peça, o pistão aciona e derruba a peça de cima da esteira. Se quiser pararmos a esteira, pressionamos B0. Agora, o contato de I1 corta o caminho da bobina Q1, que desliga a bobina da contatora, desliga o motor e a esteira para. Então, com isso, finalizamos o vínculo entre os dois softwares. A partir de agora, vamos trabalhar apenas em melhorar a programação da linguagem LADA. Por hoje é isso. Até a próxima!